Eu queria meditar com os irmãos. Eu tenho feito muito isso ultimamente, falando com os irmãos acerca de fundamentos da palavra de Deus, fundamentos da nossa fé. E eu vou falar para vocês hoje, nessa manhã, um dos grandes fundamentos da fé cristã, que talvez vai sanar muitas dúvidas que vocês tenham e dar para vocês também conhecimento e sabedoria para que você possa edificar sua fé melhor. Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, é importante quando você lê a Bíblia, mais importante que você lê a Bíblia correndo, por isso que a Bíblia usa muito a expressão meditar, é você entender o que você está lendo, é você meditar no que você está lendo. Então Paulo está dizendo aqui, tendo pois sido justificados, justificado é declarado justo, declarado sem pecado, declarado perdoado, pela fé, justificado pela fé. Então nós cremos que nós somos justificados, santificados pela fé. A fé é um meio, é um instrumento pela qual eu me aproprio da promessa de Deus. Temos paz com Deus. Então preste atenção nessa expressão, temos paz com Deus. Porque talvez você fale assim, mas nós não tínhamos paz com Deus? Não, nós não tínhamos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, adversários de Deus, e pela lei de Deus, Deus deveria nos matar. E agora aqui está falando que pela justificação, por aquilo que Cristo fez, nós agora temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Olha só, Deus derramou o seu amor em nós. O amor é um atributo comunicável. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre os atributos comunicáveis de Deus. O que é um atributo comunicável? É aquilo que é a natureza de Deus e que Deus comunica com a gente. Que Deus comunica com a gente. Então, Deus comunica o seu amor, a sua santidade, a sua justiça. São atributos comunicáveis. Existem aqueles que são incomunicáveis, que Deus não comunica conosco, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua imutabilidade. Então, existem vários atributos que Deus não comunica. Existem os atributos, então são divididos em duas classes, os comunicáveis e os incomunicáveis. Mas nós vamos falar hoje sobre os atributos comunicáveis de Deus. Ele está falando que um deles é o amor. O amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Olha só. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. Então a ação de Deus, ela é primeira. Deus primeiro ofereceu a sua vida por nós, ofertou a sua vida por nós, para que depois nós pudéssemos ser perdoados. Então a iniciativa partiu de Deus, não partiu de nós. Isso é muito importante você entender esse princípio. Sempre Deus faz primeiro. Deus faz primeiro. Então a iniciativa de Deus primeiro foi ofertar o seu filho
para que nós, vendo o que Deus fez por nós, nós pudéssemos nos arrepender. Então, o arrependimento, ele não vem primeiro. O arrependimento não vem primeiro. O amor não vem primeiro. A Bíblia fala, João fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E nós só nos arrependemos quando o Espírito Santo traz para nós a obra de Cristo, o que Cristo fez por nós, e essa atuação do Espírito Santo é que gera em nós arrependimento. Ele continua dizendo, volta o versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, ok? Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Olha só. Como é que Deus prova o amor dele por nós? Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Irmãos, nós precisamos, isso aqui é doutrina fundamental da fé cristã. Todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos em pecado. No Salmo 51, Davi diz, em iniquidade eu fui gerado e em pecado minha mãe me gerou, né? Eu fui concebido. Então nós nascemos em pecado. Nós, por exemplo, o nosso filho, quando você tem o seu bebezinho ali, você não ensina ele a mentir. Naturalmente ele mente. O nosso desafio é ensinar aos nossos filhos o valor da verdade. Comunicar para ele, ensinar para ele, ensinar o poder da verdade. De não roubar, de não furtar, de não mentir. Você vê que os nossos filhos nascem extremamente egoístas e narcisistas. Toda criança é narcisista, toda criança é egoísta. Como pai, o nosso papel é o quê? É mostrar para eles que eles devem compartilhar o brinquedo, que eles não podem ser assim. Então, porque é a natureza pecaminosa. É a natureza pecaminosa. Paulo diz em Romanos, capítulo 3, aí, quer ver? Vamos só deixar aí, vamos voltar rapidinho no capítulo 3 aqui. Paulo diz assim no versículo 23, olha só o que Paulo diz, porque a carta de Romanos, Efésios e Romanos, muitos teólogos afirmam que se não tivesse o Novo Testamento ali, tirando os evangelhos, se houvesse só duas cartas, Efésios e Romanos, seria suficiente para nós entendermos a doutrina da graça, que são consideradas as duas principais epístolas da fé cristã. E essas epístolas só foram escritas porque Paulo foi preso. Paulo foi preso em Roma e lá na casa dele, que foi na primeira vez que ele foi preso, na casa dele, ele tinha liberdade de receber os discípulos, tudinho, e foi aqui com o tempo, quando Deus teve que mandar prender ele, para ele ter tempo para escrever. Então, essas cartas, Deus pensando na igreja, colocou isso para nós. Então, lá no Romanos 3, e é fantástico quando você pega Romanos, assim, vai versículo por versículo, a partir do capítulo 1, né? Ele diz assim, pois todos pecaram. Todos pecaram. Não há ninguém que não pecou. Não existe ninguém no universo que não tenha pecado, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo pecou e todo mundo, por natureza, merece o inferno. Estão destituídos da presença de Deus. Então, essa é uma doutrina universal da igreja. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, ele vai falar isso para nós. Então ele continua dizendo, sendo justificados, né, declarados justos, como nós falamos lá em Romanos 5, gratuitamente por sua graça. Então os nossos pecados foram
perdoados e nós somos declarados justos por causa de Jesus Cristo. Por causa da sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus, agora presta atenção nisso aqui. Esse versículo é extremamente importante. Eu não queria nem ler ele antes de terminar lá em Romanos, mas já que nós estamos nele aqui, Romanos 5, né? Deus o ofereceu como sacrifício. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus pegou o filho dele e ofereceu o filho dele como sacrifício para expiação pelo seu sangue. Nessa tradução aí, Guilherme, ele fala expiação. Põe qualquer outra versão, só para a gente ver. Aqui, ok. A quem Deus apresentou, que a palavra correta aí não é expiação, é propiciação. Porque a expiação já é a consequência da propiciação. Vou explicar melhor para vocês isso aqui. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados cometidos, os pecados anteriormente cometidos. Ok? Somente até aí. Pode voltar lá para a NVI mesmo. E a Bíblia está falando que Deus ofereceu o seu Filho como propiciação. Mas antes de eu falar para nós, que é o tema nosso, é a propiciação, eu quero terminar o texto que nós estávamos lendo em Romanos 5, para depois voltarmos aqui em propiciação, para que eu possa dar para vocês melhor fundamento, né? Eu já ia beber no microfone. Vamos lá. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. É importante, porque muitas pessoas acham que elas foram salvas assim porque elas decidiram. Não, eu tomei uma decisão, é o meu livre-arbítrio, eu quis. Não existe isso. Cristo morreu por você quando você era pecador, quando você tinha raiva de Deus, quando você não queria Deus, quando você não tinha nem noção. Jesus morreu por você antes. Versículo 9. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Continuando. Pois, se quando éramos inimigos, eu acho maravilhoso esse versículo. Porque tem gente que crê. Qual que é a diferença? Presta atenção. Qual que é a diferença entre eu crer que foi Cristo que me salvou e eu que aceitei a Cristo? Ou seja, eu me salvei porque eu quis. Porque quando eu creio que a decisão foi minha e não foi de Deus, como eu me conheço, e eu falo eu no sentido de todos nós, como eu me conheço, eu tenho dúvidas. Porque eu sei quem eu sou. Então, como eu creio que foi eu que decidi, que foi eu que escolhi, que foi eu que quis Deus, então, quando eu peco, eu também penso assim, eu perdi a minha salvação. Por que eu perdi a minha salvação? Porque foi eu que me salvei. Porque não adiantava nada Cristo ter morrido por nós se eu não quisesse Jesus. Então eu só sou salvo porque eu aceitei Jesus. Então eu aceitei Jesus, eu sou salvo. Mas quando eu saio dos caminhos, eu cometo algum tipo de pecado, vem em mim uma culpa, e aí eu falo, nossa, eu perdi a salvação. Eu vou perder minha salvação. Então, isso só acontece porque o seu Salvador é você. Mas quando você crê que foi Deus que te salvou, não foi você. Que até o arrependimento que você teve foi algo que o Espírito Santo gerou, como diz a Bíblia, né? O Espírito Santo que gera em nós arrependimento. Então olha só o que ele está dizendo. Pois se, quando éramos inimigos de Deus,
fomos reconciliados com Ele por meio da morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, quando eu era inimigo de Deus, quando eu estava lá no mundo, quando eu estava pecando, né? Falando aqui, eu estou dizendo, todos nós, quando nós estávamos ali no mundo pecando, cometendo todo tipo de imoralidade sexual, todo tipo de perversidade, toda maldade, drogas, prostituição, pornografia, abuso, quando nós estávamos ali no lamaçal do pecado, Cristo foi lá, naquela pocilga, naquele chiqueiro em que nós habitávamos, naquele, como diz Davi, aquele charco de lodo, e nos tirou dali, nos purificou, nos perdoou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora que nós estamos assentados aqui em Cristo Jesus, quando eu era inimigo dele, ele me amou. Quando eu era inimigo dele, ele deu a vida dele por mim, ele me resgatou. Agora eu não sou inimigo, agora eu sou filho dele. E sendo filho dele, é isso que Paulo está dizendo. Agora que nós somos filho dele, qual a probabilidade dele deixar de nos amar? Qual é a probabilidade dele nos condenar para o inferno? Qual é a probabilidade de eu perder a salvação? Nenhuma. Se eu me tornei filho dele, escute bem, se eu me tornei filho, porque existe muitas pessoas que não passam pelo novo nascimento, eles frequentam a igreja, eles frequentam ambiente gospel, eles frequentam o meio gospel, mas nunca experimentaram o novo nascimento. Mas nós estamos falando de pessoas que foram regeneradas, pessoas que nasceram de novo. Essas pessoas que nasceram de novo, olha o que Paulo está dizendo. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora nós fomos reconciliados, agora nós somos filho dele. Então, um filho de Deus jamais perde a salvação. Aí você fala, mas eu vi um fulano, mas ele nasceu de novo. Ele foi regenerado. Ele foi gerado pelo Espírito. Porque você não pode olhar pelo geral, você tem que olhar o que a Bíblia diz e a experiência de cada um com Deus. E ele vai aprofundar mais, olha só o versículo 11. Mas não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus. Lembra lá no primeiro versículo lá? Agora temos paz com Deus por meio de Jesus. Ele está falando mediante agora, né? Portanto, da mesma... Não, é o versículo que nós estamos lendo, é o 11. Isso, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos a reconciliação. Cristo nos reconciliou com Deus, e a palavra central aí é propiciação. Continuando, versículo 12. Portanto, quer dizer, diante de tudo que eu falei para vocês, concluindo, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem. Então presta atenção, o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Por Adão, o pecado entrou no mundo, não foi pela mulher. Mas não foi Eva que pecou primeiro? Foi. Mas Adão é o cabeça da raça, Adão é o primeiro. A Bíblia fala que o homem não foi feito para a mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. E Deus falou com o homem, a ordem de Deus era com o homem. Né? A tradição judaica, eles têm até uma hipótese, a lenda, isso é lenda, viu, irmão? Não é Bíblia, não. Os judeus creem... existe uma lenda judaica, né? Não é que os judeus creem, existe um grupo de judeus que crê assim, que a primeira mulher de Adão não era Eva. Eles creem que Adão foi casado primeiro com a outra mulher. Eva era a segunda esposa de Adão. Isso é loucura, viu, irmãos? Eu vou contar para vocês só para vocês conhecerem. Isso é só para vocês conhecerem. Não vai crer nisso, não. Pelo amor de Deus. Então, a primeira mulher de Adão era Lilith.
E Lilith era muito rebelde, submissa, empoderada. E aquela mulher assim, mandona. E Adão não conseguiu dominar ela. E por isso que ela foi lá e comeu, deu tudo errado. Aí Deus falou, não, eu vou te dar uma mulher mais submissa, que essa aí. Então, assim, isso é lenda judaica, irmãos. E não está na Bíblia, não, mas os judeus têm essas tradições, né? Então eles falam que a primeira mulher de Adão era Lilith, aí depois deu tudo errado, aí Deus fez Eva para Adão, Deus fez uma mulher melhor. Não é isso, não. Mas o pecado entrou no mundo por Adão. Adão é o cara que Deus falou, Deus deu a ordem, Adão desobedeceu. Então, eu citei esse caso da Lilith porque é o seguinte, porque eles partem desse pressuposto que, teoricamente, o pecado teria que entrar pela mulher. Mas não foi isso. Né? Mesmo a mulher pecando, aquilo para Deus não contaminou a raça humana, perdão, a raça não contaminou os seres humanos. Porque o pecado só contaminou os seres humanos quando Adão pecou. Quando Adão pecou. Então, portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, olha só, o pecado trouxe a morte. O salário do pecado é a morte. Então, e a morte aí é nos dois sentidos, a morte física e a morte espiritual. A morte física, de você morrer mesmo, né, fisicamente, e a morte espiritual de você ser privado da presença e da glória de Deus. Então, pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, todos os homens pecaram, então, por isso que a morte veio a todos os homens. E ele continua dizendo aí, porque antes de ser dada a lei ao pecado, já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ok, somente até aí. Então, o pecado entrou no mundo por um homem, e por causa desse homem veio a morte, e o homem foi condenado. Agora nós precisamos entender algumas coisas. Uns atributos de Deus. Deus é santo. Deus é santo. E como santo, Deus não pode tolerar o pecado na sua criação. Deus não tolera o pecado na sua criação. Não pode como Deus conviver com o pecado. Deus é justo. E como justo, a justiça de Deus, ela exige que toda falta seja punida. Que toda falta seja punida e punida severamente. E no caso do pecado, a punição do pecado é a morte. Então Deus é santo, Deus é justo e Deus também é amor. E como amor, Deus ama aquilo que Ele cria. A Bíblia diz que depois no primeiro dia Deus criou a luz e viu isso, que a luz era boa, e Deus ficou satisfeito com aquilo. Cada dia da criação, Deus foi criando e Deus foi amando aquilo que Ele estava criando. Então Deus tem um plano, né? Deus planeja, Deus executa, depois Deus analisa aquilo que Ele fez, a metodologia de Deus. Deus planeja, Ele executa, e depois que Ele executa, Ele volta reavaliando aquilo que Ele fez para ver se está tudo perfeito. E aí está um princípio para nós aprendermos. Tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos planejar, nós vamos fazer aquilo que nós executamos, e depois que nós fizermos aquilo, nós vamos ver se aquilo realmente está de acordo com aquilo que nós planejamos. Então Deus fez isso, lá em Gênesis você vê Deus fazendo isso, planejando, executando e avaliando. E lá no versículo 29, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia fala que viu Deus que tudo era muito bom. Então quando Deus criou o homem, e Deus criou o homem para que Ele pudesse despejar nele o seu amor, e para que o homem fosse objeto do seu amor, e o homem recebendo esse amor pudesse amá-lo também,
e que pudesse haver uma comunhão. Então, não que Deus tivesse necessidade do homem, Deus não precisa de nada, e esse é um atributo incomunicável, né, de Deus, que Deus não tem necessidade de coisa alguma, né? Deus não tem necessidade de nada, né? E ele cria as coisas por seu prazer, porque ele ama. Então nós vimos que Deus é santo, que ele não pode conviver com pecado. Deus é justo e que, como justo, ele tudo tem que ser justo, tem que ser honesto, tudo tem que ser de acordo com o caráter de Deus. E Deus é amor, e ele ama a sua criatura, e ele não quer que as suas criaturas se percam. Então, mas quando você junta essas três coisas aqui, conciliar essas três coisas é muito difícil. Conciliar essas coisas. Por isso que tem muitos pais enfrentando problema na criação dos seus filhos hoje. Porque o filho faz alguma coisa errada, e o pai e mãe amam os filhos, amam. Aí na hora de corrigir, eles ficam em dúvida assim, se deve corrigir ou não. Porque eles amam muito. Mas o amor exige também o limite. O amor exige a correção. O amor exige que você leve o seu filho no dentista. O amor exige que você leve o seu filho no laboratório para tirar sangue. Quantas mães aqui já levou o menininho lá de 2, 3 anos no laboratório para tirar sangue? Levanta a mão aí. Mãe, pai. Foi tranquilo? Foi tranquilo? Netinho, e levar neto. A Laís, leva o senhor porque eu não dou conta. É difícil, mas é necessário. É super necessário. A atendente deu uma chave de braço no meu neto, lá cruzou, ele colocou no meio das pernas, cruzou aqui, parecendo lutador de jiu-jitsu, travou aqui, a outra pegou a mão, e o meu neto falou para assim, vovô, tenha dó, vovô. Né? Mas o amor leva essas coisas. Então, conciliar amor, justiça e santidade é muito difícil. É muito difícil. É isso que eu quero mostrar para vocês. Isso é difícil demais. Só Deus, e a beleza do cristianismo é como é que Deus conciliou essas coisas. Para atender a sua justiça. Então, agora vamos explicar, antes de eu responder, eu vou explicar melhor aqui o que é propiciação. No Velho Testamento, até hoje em Israel eles celebram isso, só que de outra forma, claro. Mas você tinha lá o dia da expiação, que também é o dia do perdão, ou chamado de Yom Kippur. O sacerdote matava lá um novilho, pegava o sangue daquele animal numa bacia, e ele entrava no templo ou no santuário, ele passava por 2 locais. Ele pegava aqui, onde ele matava aqui no pátio, né? Onde aquele animal era sacrificado, ele pegava o sangue, ele entrava no santuário, onde tinha ali a mesa com os pães da propiciação, tinha ali o incensário, tinha ali onde era queimado as especiarias aromáticas, né? Estavam ali, e tinha cortina, e ele atravessava e ia para o terceiro ambiente, que era o Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos tinha uma arca da aliança, um caixote, feito de madeira, banhada a ouro, e esse caixote tinha uma tampa. E dentro desse caixote tinha ali a vara de Arão, que tinha florescido, né? Que estava com as flores, era uma vara seca que floresceu. Tinha ali as 2 tábuas dos 10 mandamentos, e tinha ali também um pote com um maná, um pouco de maná. Então, dentro desse caixote tinha esses 3 elementos, eles tampavam o caixote, em cima do caixote tinha duas
imagens de querubins, 2 querubins, olhando um para o outro, de mãos, de asas estendidas, tocando. Essa tampa era chamada de propiciatório. Então o sacerdote entrava ali, pegava lá no santuário o sangue, passava pelo lugar santo, do lugar santo ele ia para o Santo dos Santos, e ele pegava o sangue e aspergia o sangue em cima da tampa, para que, como as tábuas dos 10 mandamentos estavam lá, dizendo o seguinte: todos nós somos pecadores. Nós merecíamos a morte. E nós estamos trazendo aqui, para nós não morrermos, nós trazemos aqui o sangue de alguém que morreu em nosso lugar. Morreu um touro no nosso lugar, um novilho. E esse novilho era passado ali, e ali você apaziguava a ira de Deus. Você apaziguava. Você fazia com que Deus agora ficasse propício. Então Deus não, com aquele sacrifício, Deus perdoava o pecado da nação, e a nação era perdoada. E isso, todos os anos era feito isso, todos os anos tinha que derramar sangue sobre aquele propiciatório. As religiões pagãs também faziam isso. Por exemplo, os gregos, né, o mar Mediterrâneo tem muitas tempestades, às vezes é alvo de até mesmo de tsunami, por causa das regiões vulcânicas que tem ali na Itália, de tempestades, e eles atribuíam essas tempestades, né, eles adoravam o deus do fogo, que era o vulcano, eles adoravam ali o deus, o Poseidon, que era o deus dos mares. Então, quando eles iam atravessar ali o mar Mediterrâneo, eles ofereciam sacrifício a Poseidon, para que Poseidon acalmasse. É como se fosse no conceito romano e grego, né, é o mesmo Deus, só que com um nome diferente, Netuno e Poseidon. Então eles, como se nós vamos te oferecer sacrifício para você ficar calminha, para você acalmar e deixar nós fazer uma boa viagem, viajar tranquilo. Então, essa expressão propiciação é uma forma de você aplacar a ira de Deus. Então, presta atenção, em toda religião do mundo se pratica isso. Você aplaca a ira de Deus oferecendo sacrifícios para Deus. Você oferece sacrifício, o Deus fica calmo. No cristianismo, nós estamos vendo aqui algo, e agora nós vamos voltar lá em Romanos, capítulo de número 3, aquele texto, versículo de número 23. Romanos, pode ir, 3, pronto, 25. Então, olha só. Veja a diferença do cristianismo para todas as demais religiões. Deus ofereceu como sacrifício para expiação. Não, põe na NA aí, porque eu quero tirar a palavra expiação, porque é a palavra correta. Porque expiação é o perdão, já é a consequência da propiciação. Então vamos deixar a propiciação. Essa versão nossa NVI é mais antiga, atualizada, eles mudaram. Eles passaram para propiciação, que é o que eu tenho aqui. Eu estou com a Bíblia NVI aqui, e aqui fala propiciação. Eles mudaram, tiraram a palavra expiação. É quase a mesma coisa, mas essa aqui é a expressão mais correta. Então, olha só. A quem Deus apresentou como propiciação no sangue. No seu sangue. Presta atenção no que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está dizendo que Deus fez um sacrifício de propiciação para aplacar a ira dele mesmo. Vou repetir.
E aqui eu quero que você preste muita atenção, para você, que aqui agora nós vamos resumir tudo que nós falamos. Deus está oferecendo um sacrifício para aplacar a ira dele mesmo. Isso é inédito. Como é que Deus faz propiciação para ele mesmo? Só o cristianismo tem essa teologia. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para... Qual o motivo que Deus fez isso? Para manifestar a sua justiça. Vou explicar. Deus tinha que nos matar por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. A sua santidade, a sua justiça exigiam sobre mim e você a pena de morte. Mas aquele texto que nós lemos lá no capítulo 5 falou que Deus tolerou, Deus não nos matou, Deus suportou isso por causa do projeto que Ele tinha para nós. Então, Deus, ao invés de nos matar, Ele segurou, deixou como que nós vivêssemos um tempo no pecado, até chegar o dia de Cristo Jesus. E quando chegou o dia de Cristo Jesus, para Deus perdoar os nossos pecados, presta atenção, para Deus perdoar os nossos pecados, aqueles sangues daqueles bois que morreram lá, aquilo não tinha valor. Aquilo era só para aplacar a ira de Deus provisoriamente. Mas Deus queria um sacrifício eterno. Um sacrifício que quitasse toda a dívida. Um sacrifício que perdoasse todos os nossos pecados, todos os meus pecados, todos os seus pecados. E não havia homem na terra capaz de oferecer para Deus um sacrifício tão santo, um sacrifício tão puro. E Deus queria resolver essa questão de uma vez por toda. Deus não queria ficar ano após ano, vendo os homens oferecer sangue de bodes, de ovelha. Deus queria resolver esse problema de uma vez por toda. Então, mas o homem não dava conta de resolver esse problema. Não tinha homem capaz de oferecer um sacrifício para Deus que pudesse pagar todos os pecados. Para que Deus pudesse perdoar os pecados. Para que Deus, presta atenção nisso agora, para que Deus pudesse nos comprar para Ele. E nos comprar de quem? Dele. Porque as pessoas pensam que Jesus pagou o preço, morreu por nós, para nos comprar do diabo. Que Deus pagou para o diabo. Não, irmão, Deus não pagou nada para o diabo. O diabo não tem nada a ver com isso. O problema não era o diabo. O problema era a santidade de Deus, era a justiça de Deus. Deus tinha que fazer algo justo. E para ser justo, o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer, alguém com sacrifício perfeito, alguém que pudesse satisfazer toda a justiça de Deus. Não havia homem na terra capaz de oferecer esse sacrifício. O que Deus faz? João 3,16, projeta para nós sabemos de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, como sacrifício, como propiciação. Deus ofertou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus foi dado a nós como propiciação pelos nossos pecados, para pagar a conta da justiça de Deus, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Deus não podia apenas falar, gente, tá o seguinte, está tudo zerado, ninguém me deve nada. Não, Deus não faz assim. Deus não é igual a muitos pais que falam, lá em casa nós vamos conversar. Chega lá em casa, o pai vai para a Netflix, nem conversa, não fala nada, aquilo fica... Deus não age assim, irmãos. Deus puniu o pecado em Cristo. Deus pegou todos os nossos pecados e colocou em Cristo. Isaías 53, ele fala isso, né? Que Deus fez cair sobre ele a nossa maldição, os nossos pecados. Deus colocou tudo em Cristo. Cristo pagou o preço. Que preço? O preço para satisfazer a justiça de Deus. Nós fomos comprados de Deus para Deus. Você entende isso?
Você entende isso? Que nós não fomos comprados do diabo, nós fomos comprados de Deus. Deus para que Ele pudesse ter a consciência, para que Ele pudesse satisfazer a sua justiça, a sua santidade, Ele precisava do sacrifício perfeito, e Cristo é essa pessoa. Olha só, o versículo 17, continua aí. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Porque agora, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador é purificado de todos os seus pecados, não há dívida, como diz Paulo lá em Colossenses, o nosso escrito de dívida é rasgado, Ele apagou a nossa dívida, nós não temos mais pecado, nós somos perdoados, isso é novo nascimento. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Por quê? Porque quem não crê em Jesus já está, não é que vai ser condenado, que vai para o inferno, não. Quem não crê já está condenado. Por que quem não crê já está condenado? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, é por isso que Jesus veio. As pessoas perguntam, por que Jesus teve que morrer na cruz? Para satisfazer a justiça de Deus. Então Deus nos comprou, irmão. Não foi uma compra na Shopee, não. Não foi uma compra, eu não sei como é que é, eu falo Shopee, essas coisas chinesas aí. Não é lá do, antes a gente falava do Paraguai, né? Não é mais, né? Foi uma compra legítima. Deus cumpriu, Deus para nos ter, Ele cumpriu todas as exigências que Ele mesmo colocou. Então Jesus Cristo foi dado a nós como sacrifício. E o versículo 36 aí, João 3:36. Olha só o que ele diz aí. Por isso, pode voltar para a NVI mesmo, vamos continuar na NVI, né? Nós temos que atualizar a NVI nossa aqui. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Você entende isso? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho já não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não foi feita propiciação para quem rejeitou Jesus. Aí, agora presta atenção. Vamos concluir aqui. Por que Jesus Cristo morreu por nós? Para satisfazer a justiça de Deus. Por que Deus deu o seu Filho? Porque Ele nos amou. E como Ele nos queria resgatar a obra dEle, Ele não colocou limite em si mesmo. Ele ofereceu o seu Filho como propiciação. Guarde essa palavra, propiciação. Ensine para os seus filhos, propiciação. Jesus, Deus ofereceu a si mesmo, o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Agora você entende por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Porque o único meio de salvação é Jesus. Então, por exemplo, há uma teologia por aí chamada universalismo. O que é o universalismo? O universalismo diz que, no final das contas, Deus não vai punir ninguém. Deus vai perdoar o pecado de todo mundo e todo mundo vai para o céu. Aí eu pergunto, então para que Jesus morreu? Para que Jesus veio e deu a vida dele? Negar isso. Tem pessoas que falam, mas como é que vai fazer com aquele tanto de gente que não creu? Essas pessoas vão para o inferno. Aí tem gente que fala, não existe inferno. As pessoas querem apaziguar. Existe aquilo que se fala, aniquilamento da alma. Os adventistas e testemunhos de Jeová creem nisso. Você morreu, você desaparece. Você é aniquilado, chama aniquilamento da alma. Uns creem que, universalismo, que todo mundo vai para o céu.
Outros creem, como a teologia católica, que você vai para o purgatório. Você vai no purgatório, fica um tempinho lá, paga suas contas. Aí, de novo, para que Jesus morreu? Para todas essas religiões, para que Jesus morreu se eu tenho que ir para o purgatório? Para que Jesus morreu? Né? Então, e outros creem o seguinte: não, o inferno não é literal, é simbólico. Então, para que Jesus morreu? Então, aqui nessa igreja, deixa eu falar para vocês, como pastor dessa igreja, e Deus permita que os pastores que vão suceder na frente aí, se Jesus não voltar, creiam assim. Isso são valores inegociáveis da nossa fé. Nós não estamos abertos para negociar isso. Porque como pastor, deixa eu falar para vocês, como pastor, eu sou responsável pela alma de vocês, no sentido de ajudá-los a, como diz o apóstolo Paulo, a desenvolver a salvação. Ou seja, você foi salvo, Jesus morreu por você, você teve todos os pecados perdoados, você é salvo. Mas agora você precisa crescer, você precisa desenvolver. E meu papel como pastor é isso, te ajudar a desenvolver a salvação. Então, por exemplo, nós pegamos aqui, vamos pegar aqui tem o Jairo, tem o Jales, tem o Dimas, tem uma turma aqui que é advogado. Tem médicos, tem, né? Profissional liberal, empresários. Cada um de vocês cuida de uma área, né? Psicólogos, engenheiros. Cada um de vocês cuidam de uma área das pessoas, do bem da pessoa, da alma da pessoa, do emocional, né? Da alma. Eu estou lidando com a sua eternidade. Eu estou lidando com a sua eternidade. Eu não posso baratear o evangelho. Aquilo que o filósofo alemão Dietrich Bonhoeffer chamou de graça barata. Eu não vou baratear o evangelho. Falar assim para os irmãos, não é assim não. Não é assim não, esse negócio de pornografia, isso aí não tem nada a ver. Adultério, não é assim não. Isso aí, ideologia de gênero. A Bíblia tem muitas verdades, mas nem tudo está na Bíblia. Não, nós não vamos negociar isso. Mas vocês são a igreja quadrada. Somos. Vocês não são uma igreja aberta. Não somos. Sabe por quê, irmão? Porque sobre mim cai a responsabilidade de prestar conta da vida de vocês sobre a sua eternidade. Se a Denise vai para o inferno ou se a Denise vai para o céu. Se o Jales vai para o céu, vai para o inferno. Então, eu não entendo como é que tem pastores que barateiam o evangelho. Por que adianta nós enchermos isso aqui de gente que não é salvo, de gente que não tem compromisso, gente que não tem compromisso com Deus? Então, nós temos essa responsabilidade, esse compromisso. Eu quero ler uma frase aqui do pastor David Wilkerson. Eu queria muito ter conhecido o David Wilkerson pessoalmente. Eu sempre queria ir para Nova York e assistir um culto lá na igreja dele. Quando eu tive esse privilégio, ele já tinha falecido. E ele morreu junto com a mulher, né? Os dois, ele foi pregar de carro e teve um acidente e os dois morreram. Ele dizia o seguinte: o evangelho de Cristo não é um evangelho de glamour, mas um evangelho de sacrifícios. Estou encerrando já, viu, irmão, com essa palavra. Um evangelho ensanguentado. A essência do cristianismo é o sacrifício. A essência do cristianismo é o sacrifício, não o sucesso. Sacrifício. Isso aqui é muito forte. Vou repetir. O evangelho de Cristo não é um evangelho de glamour, mas um evangelho de sacrifícios.
um evangelho ensanguentado. A essência do cristianismo é o sacrifício, não o sucesso. Pastor David Wilkerson. E eu encerro lendo o primeiro versículo que nós falamos, tendo sido justificados, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós podemos viver em paz com Deus. Há um último versículo que eu queria que você projetasse aí, Guilherme, em 1 João. Eu não li 1 João 2, versículo 1 e 2. Último versículo para nós adorarmos e orarmos. Diz assim, olha só: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados. Eu não podia encerrar sem ler esse texto. Jesus Cristo é a expiação. É que essa tradução é aquela antiga, né? Vamos lá. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele que pagou o preço. A expiação fala do perdão. É Ele quem perdoou os nossos pecados. Mas aqui a propiciação fala que é Ele que morreu por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. De todos aqueles cristãos que já nasceu, viveu e morreu. Jesus é a propiciação. Então nós temos livre acesso à presença de Deus. Gente, esse assunto é tão fantástico. Eu estou falando para vocês que mas meu cérebro está assim, ó. Está vindo tanta referência, tantos versículos. Eu queria ler Hebreus 9, Hebreus 10, né? Hebreus 9, 27. Cristo morreu uma vez por todos, né? Então, mas vamos encerrar aqui. Mas nós podemos continuar esse assunto depois. Mas você saiba disso, que a sua salvação cumpriu toda a justiça de Deus. Que Deus nos comprou para cumprir a sua própria justiça, para que nós pudéssemos viver em santidade. Em santidade. A igreja é santa. Um preço foi pago, um alto preço foi pago por Cristo Jesus por nós. Amém? Vamos colocar-nos em pé.